Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou o criador desse canal no YouTube Deus e Homens, como também do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor deste livro, a Bíblia sobre Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós vamos analisar uma passagem bíblica de maneira profunda. Mas antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo. Estoure esse like aí de joinhas. Comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Aqueles que desejarem adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links onde você pode adquirir meu livro. E aqueles que não assistiram os outros vídeos que nós já fizemos nessa série, vou deixar também os links aqui na descrição desse vídeo. O relato bíblico que iremos analisar hoje se encontra no livro bíblico de Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. São os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Se você tiver uma Bíblia em casa, se você quiser ler o relato em pormenores, pode ler na sua própria Bíblia. Nós vamos falar sobre o relato bíblico da criação. No livro bíblico de Gênesis, ali observamos uma descrição que é feita da criação das coisas. Mas logo no início já observamos uma grande contradição, pois, segundo o relato, ali o texto deixa bem claro que Deus cria o sol, a lua e as estrelas no quarto dia da criação. Porque segundo o texto bíblico, Deus criou tudo em 6 dias. Né? Alguns religiosos até tentam fazer um malabarismo teológico aí, porque 6 dias é meio pouco, né, para construir o universo inteiro. Mas eles tentam argumentar que esses dias, na realidade, não são dias literais de 24 horas, são eras, são períodos. Alguns falam que chega a 1000 anos, outros falam que chega a milhares de anos cada período. Mas a questão é que, nesses 6 dias ou 6 períodos, né, como queiram os religiosos, Deus criou todas as coisas. Só que ele cria a luz no primeiro dia e o sol e as estrelas no quarto dia. Então veja bem, aí já vemos uma grande contradição, né, no sentido da cosmologia, da astronomia. Porque como todos nós sabemos, a fonte de luz que nosso planeta Terra tem é o Sol. Inclusive até a própria Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Na parte da noite, quando nós estamos na parte do planeta de costa para o Sol, né, à noite, o Sol bate na Lua, reflete, nós vemos a luz da Lua. E as estrelas são outros sóis, milhões e bilhões de outros sóis que estão a milhões e bilhões de anos luz daqui. Então, realmente ilumina muito pouco. Então, a fonte primária de luz é o Sol. E, segundo o relato bíblico, Deus criou o Sol e as estrelas, que são as fontes de luz do universo, no quarto dia criativo. Porém, como todos nós sabemos, né, o relato bíblico diz claramente lá que ele cria a luz no primeiro dia. Que ele faz a separação do dia e da noite, da luz e da escuridão. Agora vem a grande questão, a pergunta que não quer se calar. Da onde haveria essa luz no primeiro dia, sendo que o sol e as estrelas foram criadas no quarto dia? Além de cometer esse erro cosmológico ao afirmar que a luz surgiu antes do sol e das estrelas, o relato da criação em Gênesis também comete uma outra gafe, ao afirmar que a vegetação, as árvores, as florestas, surgiram antes do sol. Porque, segundo o relato, a vegetação do campo foi criada no terceiro dia, ou na terceira era criativa, e o sol e as estrelas no quarto dia, quer dizer, depois. Mas aí vem a questão, como que pode a vegetação ter surgido antes do sol? Não é possível a vegetação existir sem a existência do sol, pois a vegetação faz o seu processo de fotossíntese através da luz do sol. Sem a luz do sol não tem fotossíntese, sem fotossíntese não tem vegetação. Eles morrem, né? A vegetação acaba. Não existe florestas, árvores, plantas sem a existência do sol.
Então, mais um erro claro, né, no registro bíblico da criação registrado em Gênesis. Alguns religiosos ficam tão constrangidos com essa contradição e incoerência no registro bíblico da criação que alguns chegaram até a tentar justificar, dizendo, não, mas o registro fala que o Sol e as estrelas foram criadas no quarto dia, mas você não pode esquecer que lá fala que no início, fala assim, no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, isso dá margem para a gente pensar que essa criação dos céus e da terra inclui o Sol e as estrelas. Uma tentativa desesperada de tentar fazer ali, né, um malabarismo teológico para colocar a criação do Sol antes e das estrelas, para fazer sentido a existência de vegetação no terceiro dia, né, e para que fazer sentido também a existência da luz logo no primeiro dia e não no quarto. Só que a expressão deixa bem claro, no início Deus criou os céus e a terra. Só que não fala o sol, as estrelas, fala o céu, de maneira genérica. Então isso quer dizer o quê? Segundo o registro, dá a entender que essa criação dos céus, descrito lá no início, é o espaço físico, o vácuo, né? Porque deixa claro o registro que o sol e as estrelas, os luzeiros, foram criados somente no quarto dia. Então, esses céus aí se refere ao espaço vazio e não aos luzeiros, que são claramente, né, identificados no quarto dia. Então, é mais uma tentativa, né, de tentar amaciar aí essa contradição, mas a gente vê que também não tem sentido nós analisarmos dessa forma. Fica evidente aí, na análise desse relato, que o escritor da época que escreveu essas passagens, ou os escritores, porque há a possibilidade de serem vários, né? A possibilidade desse relato ser uma coxa de retalhos, onde os judeus juntaram vários relatos, foram influenciados por outros. Mas a gente percebe claramente que o escritor tinha em mente que a Terra foi criada primeiro e depois foi criado o Sol, a Lua, as estrelas, né, e o universo em si. Isso, analisando dessa forma, e realmente as pessoas na época tinham essa ideia, né? Havia o conceito, né, de que a Terra foi o início da criação. E observamos no relato bíblico que esse conceito está bem impregnado nesse relato bíblico da criação. O escritor tinha isso em mente, né? Ele tinha essa ideia que, com o tempo, né, com as pesquisas de Copérnico, Galileu Galilei, né, os cientistas conseguiram perceber que essa maneira de encarar a criação das coisas, do universo, estava errada. Eles tinham aquela ideia que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra, né? E aí os cientistas, com o tempo, com muita análise, pesquisa, inclusive muita perseguição da igreja contra, conseguiram, né, provar que não, né? Que a Terra que gira em torno do Sol, né? E não o Sol que gira em torno da Terra, né? Mais um erro científico perpetuado pelas as passagens da Bíblia, né? Mas a gente também não vai querer que o escritor bíblico soubesse isso, óbvio, pois provavelmente esse escritor ou escritores eram pessoas simples, limitadas, né? Que viviam naquelas comunidades tribais ali da Mesopotâmia. Então, obviamente, eles não tinham o conhecimento cosmológico que nós temos hoje, astronômico, né? E ele colocou ali o que era a ideia ali geral, né, na época. Mas a questão é que os religiosos acreditam que esse relato foi inspirado por Deus, que Deus inspirou esses homens, né? Que na realidade Deus é que estava fazendo esse relato e apenas usou o homem como meio para escrever. Então, se foi Deus que inspirou esses homens, ele inspirou de forma totalmente equivocada e totalmente errada, né? Então nós temos duas opções: ou foi o homem mesmo que expôs as suas ideias limitadas da época, ou Deus errou no seu relato da criação. Qual que você acha que é mais lógico nós analisarmos esse assunto? É óbvio, gente, que
Essa passagem deixa claro que não há nenhuma inspiração divina, não há nada especial nesse relato. É um relato místico, lendário, como muitos outros, né? Dos povos ali da época, de Babilônia também tem relatos sobre isso, né? Tem um relato babilônico que chama Enuma Elish. Esse relato, muito antigo, até mais antigo que da Bíblia, traz uma explicação sobre a criação do mundo, né, de forma lendária também, de forma mitológica, e bem semelhante a esse registro do Gênesis. Pois lá fala, né, que no início havia o caos e que houve uma luta entre o caos e a ordem para que a ordem se mantivesse. E na Bíblia fala que havia caos e que aí o ser espiritual pôs ordem nas coisas. Gênesis fala de 6 dias ou eras criativas. O Enuma Elish fala de a criação de 6 deuses. Né? O Gênesis fala que começou com a criação da luz e terminou no homem. O Enuma Elish também segue nessa mesma sequência. Começa com a luz e termina na criação do homem. No Enuma Elish fala de Tiamat, né? Que era o deus das profundezas, das águas profundas. E lá no registro bíblico de Gênesis, da criação, fala também das águas profundas. Inclusive o termo, terron, o termo hebraico, é muito parecido com Tiamat, né? Tem a mesma formologia. Então isso aí tudo mostra que houve uma influência mútua, porque esses relatos, como eu já expliquei em outros vídeos, foram compilados e colocados da forma como a gente vê hoje na Bíblia, no exílio de Babilônia, né? Depois de 587, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios, os judeus foram levados cativos para a Babilônia, e ali eles começaram a colocar por escrito suas lendas, seus mitos, e a gente percebe a influência, né, ali da própria mitologia babilônica nos escritos da criação dos judeus. Começamos a perceber ainda mais as origens mitológicas desse relato quando a gente vai aprofundando no mito em si. Veja bem, no capítulo 2 começa a descrever, né, que Deus ele cria primeiro o homem e depois começa a criar os animais e trazer para que o homem desse nome a esses animais. Então a ordem é assim, cria o homem primeiro e depois traz os animais para que ele dê nome a esses animais. Já no capítulo 1, a ordem já é outra. Lá cria os animais primeiro e depois que cria o homem. Quer dizer, a gente percebe claramente que o capítulo 1 para o capítulo 2 são relatos totalmente distintos. A gente até a forma da escrita, a maneira como é escrita, indica que foram escritores diferentes, duas pessoas diferentes. O capítulo 1 é um tipo de escritor e no capítulo 2 outro. No capítulo 3, quando fala ali daquele incidente da serpente, né, que tinha lá o casal, Deus pôs uma árvore lá no meio do jardim e falou para eles não comer do fruto, que se eles comessem, eles iam morrer. No mesmo dia que comessem, iam morrer. Aí a serpente, né, estava por ali, né, a gente não entende bem o porquê que Deus ia deixar uma serpente ali, entendeu? Não entende também por que Deus ia fazer esse teste, porque a Bíblia coloca Deus como sendo onisciente, então ele já sabia qual seria o final, a decisão, o que ia dar esse acontecimento. Mas o Deus onisciente resolveu fazer um teste para ele ver a reação. Né? Olha bem, que contradição, que coisa mais sem sentido. Mas vamos lá, né? Então, ele mesmo sabendo qual seria a decisão, qual seria a escolha, né? O que ia dar aquilo ali, ele resolveu fazer o teste. Pôs uma árvore ali, né? E falou para eles, não come desse fruto não. E o relato diz que havia uma serpente, né? Essa serpente também é um negócio estranho, porque os religiosos falam que essa serpente era um animal comum e que um anjo, né, que seria o Satanás ou o diabo, ele se materializou através dessa serpente para conversar com Eva, usou ela para conversar com Eva. E nessa conversa ele fala, olha, não é bem assim não, né? Se você comer, você vai ser igual a Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Deus está escondendo as coisas boas de vocês. E aí ela resolve comer e depois induz o Adão, né, que é o seu marido, a comer também. E aí, segundo o registro, eles na hora já percebem que erraram e ficam com vergonha de estarem nus, né?
e se escondem. Aí Deus aparece e fala: cadê vocês? Olha você ver. Outra coisa também estranha, né? Um Deus, né, que sabe tudo, vê tudo, não estava achando eles. Aí perguntando: cadê vocês, gente? Ah, estamos aqui. Ah, o que vocês fizeram? Nós comendo fruto e tal. Então, quer dizer, isso aí já mostra o fundo lendário mitológico da história, né? E olha para você ver, o registro dá a entender que a serpente tinha toda a razão, porque Deus fala assim: vamos comer do fruto e agora está como nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, quer dizer, Deus dá razão à serpente, mostrando que ela estava certa, né? Que o que ela afirmou estava correta. E Deus tinha falado para eles que no dia que eles comessem, eles morreriam. No mesmo dia que comer, eles morrerão. Só que todos, se você acompanhar no registro, todos ali podem ver que eles não morreram no mesmo dia, né? Inclusive o registro até fala que Adão morreu com a astronômica idade de mais de 900 anos. Que é outra coisa também que você vê que é totalmente lendário, né? Uma pessoa viver 900 anos, uma pessoa acreditar nisso tem que estar muito alienada, né? Mas veja bem, ele viveu 900 anos, segundo a lenda bíblica. Ele não morreu no mesmo dia, e nem Eva. Mas aí os religiosos ficam, né, tão sem graça com isso aí, que começam, né, seus malabarismos teológicos, né, tentando fazer ali, né, uma explicação mais palpável. Aí eles começam, né, ah, não, mas ele falou morrer aí, mas é no sentido espiritual, eles morreram para Deus. Quer dizer, tentando dar uma consertada na história. Outros já resolvem insistir que é literal mesmo, que eles iam morrer mesmo, não era apenas uma morte espiritual, mas a morte física deles. Mas aí, visto que fala lá, no mesmo dia, eles querem dar um outro sentido a essa palavra dia, né? Semelhante àquele que eles usam com os períodos criativos. Não, esse dia aí é um período. Uns até chegam a usar uma passagem lá de Pedro, onde Pedro fala que para Deus um dia como 1000 anos. E fala, não, esse dia aí é de 1000 anos, ele morreu com 900, então estava dentro do dia, tá vendo? Tentando, faz uma salada danada, né? Uma costurada hermenêutica, vai lá, pega um trecho aqui, pega outro ali, para tentar justificar essa grave incoerência, né? Mas a verdade é que a Bíblia fala de dias de 1000 anos, fala de um ano, né? Um dia por um ano. Então, você pode adaptar em várias passagens isso aí, né? E tirar várias conclusões. Mas isso é uma tentativa desesperada dos religiosos de fazer com que essa história tenha sentido, né? Porque se você for ler de maneira clara, sem querer tentar consertar a história, se você ler ela do jeito que ela está lá, de maneira límpida, como está escrita, a serpente ali estava totalmente correta. Por quê? Ela disse que eles iam ser igual a Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. E realmente, o próprio Deus concordou. Eles comeram do fruto, estão como nós, né? Sabendo o que é bom e o que é mal, né? O próprio Deus concorda com ela. E a serpente disse que eles não iam morrer, né? E Deus disse que eles iam morrer naquele dia. A serpente disse que não. E realmente eles não morreram naquele dia, né? Eles, segundo o relato, viveram muito ainda. Então, para tentar sanar essas pontas, os religiosos ficam fazendo esse samba doido aí, para tentar achar sentido numa história dessas, que é uma coisa, como vocês podem perceber, muito difícil. Se a gente analisar com esses olhos benevolentes, qualquer livro a gente coloca como sagrado. Você pega um Senhor dos Anéis, pega um Harry Potter, né, pega as Crônicas de Gelo e Fogo, e se você for querer, né, costurar aquilo ali, tentar arrumar uma coisa aqui e outra ali, você vai achar explicação mesmo, porque na realidade não é o relato, eles querem fazer com que o relato faça sentido, não que o relato em si tenha sentido, mas a necessidade dos religiosos de crer é tão grande que eles fazem de tudo para que tenha algum sentido. Trata-se de um relato tão lendário que, se nós formos averiguar mais a fundo ainda, vamos descobrir mais coisas. Vamos continuar a nossa análise. Veja bem, falando sobre a serpente, o relato dá a entender que a serpente, antes de seduzir, o animal em si, antes de seduzir Eva, ela tinha pernas, porque nas maldições que Deus dá, depois que tudo acontece, ele fala que a serpente, a partir dali, iria andar sobre o seu próprio ventre, ia andar rastejando, né? Então isso indica que antes ela não andava dessa forma,
né? Inclusive até muitas pinturas antigas, né? Muitas pinturas da Renascença que retratam isso, colocam a cobrinha lá com as perninhas andando, e depois da maldição ela perde as pernas e começa só a rastejar no chão, né? Então, mais um indício aí, né, de lenda, de mito, né? Outra coisa, o relato fala que a maldição da mulher, Deus diz assim, ó, vou aumentar grandemente suas dores de parto. Aumentarei grandemente suas dores de parto. Olha bem, então isso indica que de todo jeito ela ia sentir alguma dor, né, quando tivesse filhos. Mas visto que ela pecou, essa dor seria aumentada grandemente. Mas olha só que maldição mais sem sentido. Como é que Eva ia entender isso se ela nunca tinha tido filhos, né? Como que ela ia discernir isso? Que tipo de dor é essa, né? Para ela não fez o menor sentido. E outra coisa também, ela só passou a ter filhos, segundo o relato, depois que ela desobedeceu a Deus. Então ela só sentiu a dor pior, né? Como que ela ia comparar com a dor menor se ela nunca teve um filho, né, antes de pecar, né? Para saber a diferença da dor que ela ia sentir antes, se ela, no caso, tendo um filho antes de pecar, com a dor que ela passou a sentir depois, né? Então não faz sentido, não faz o mínimo sentido. Isso não fez sentido para ela, e nem a gente que lê vê sentido nessa história, nessa maldição que foi dada, né? A maldição que dá ao homem também, do suor do teu rosto cultivarás a terra, né? E porque tu és pó e ao pó voltarás, né? Quer dizer, dando a entender uma maldição sobre a terra, né? Que o homem iria ter que cultivar e que não ia ser fácil, né? Então isso dá a entender que se ele não tivesse comido o fruto proibido, ele iria não precisar trabalhar, né? Porque parece que Deus ia prover tudo, o jardim ali, as frutinhas iam dar ali, ele podia ficar só deitado debaixo de uma árvore ali, curtindo e comendo os frutos que ia surgindo. Quer dizer, ele só passou a ter necessidade de cultivar depois que ele pecou, né? Provavelmente uma vida muito monótona, muito sem sentido, né? Para o nosso herói Adão, né? E também sua esposa Eva. Além disso, o relato também fala sobre a terra amaldiçoada, mas veja bem, a terra, apesar de ter alguns lugares hoje que são desérticos, outros muito gelados devido à sua situação geográfica, tem lugares maravilhosos, né? E até a própria Bíblia tem contradição, que lá no capítulo 8 de Gênesis, Deus disse que jamais ia cessar a sementeira, né? O cultivo, que a terra sempre ia dar o seu produto, o seu fruto, no tempo certo, né? A gente vê várias passagens na Bíblia de Deus falando da terra prometida, que manda leite e mel, né? Da terra dar seus frutos, descrevendo as regiões maravilhosas da terra. Que terra amaldiçoada é essa, né? Então, a gente já vai percebendo as contradições aí, né? À medida que a gente vai analisando esse relato lendário. O relato fala também sobre uma lendária árvore da vida. É isso mesmo, pode ir lá que você vai ver, né? Pelo visto, além dessa árvore do fruto do conhecimento do que é bom e do que é mal, né, que eles não deveriam comer, tinha uma outra árvore, né, que provavelmente, se eles não tivessem pecado, Deus ia permitir que eles comessem dessa árvore chamada árvore da vida, né? Parece que é uma árvore lá que ia dar vida eterna, né? Pelo que dá a entender o relato. E Deus fica tão preocupado, o Deus Todo-Poderoso, que está vendo tudo, onisciente, mas ele ficou preocupado, porque ele expulsa o casal e, segundo o relato, coloca 2 anjos na entrada do jardim. Parece que esse jardim era cercado, tinha muro, grade, alguma coisa, porque só tinha uma entrada e uma saída. E colocou 2 anjos ali e uma espada flamejante de fogo girando ali na entrada. Olha bem a história, né? Tanto que é fantasiosa. Para que, se o casal resolvesse voltar para tentar comer o fruto da árvore da vida para ser imortal, os anjos não iam permitir, né? Com a sua espada flamejante ali rodando, né? Então veja, você analisar um relato desse como sendo verídico, como sendo história verídica, um relato inspirado por Deus, onde Deus expõe ali claramente a sua criação, né? É um relato que mais parece um desenho animado, um relato fantasioso, né? Um ser humano hoje, em pleno século XXI, né? Com todas as descobertas da ciência, a pessoa achar que a humanidade começou com 2 pelados e uma cobra falante, né? E que
a mulher comeu do fruto, foi expulso do paraíso e Deus deixou 2 anjos na porta com a espada flamejante para que ela não voltasse, ela o homem comesse do fruto da vida, né? Quer dizer, você vê aí claramente, né, que se trata de um relato fantasioso, de um relato lendário, né? Como muitos que nós já falamos aqui no vídeo, que tinham na época e que os povos, né, dentro das suas limitações, né, tentavam explicar as coisas que eles não entendiam bem. Bom, esse era o assunto que nós íamos analisar hoje, né? Então, uma saudação para todos, felicidade a todos e até o nosso próximo vídeo.